E hoje a aula vai ser a estrutura deste coelho de papel machê, mas com essa estrutura tu vai conseguir fazer outros bonecos também. Então hoje vai ser aula só da estrutura, na aula que vem vai ser aula do acabamento e da pintura. Então não perde as duas aulas. Vem comigo que eu vou te ensinar. Então, pessoal, hoje a aula vai ser a estrutura do coelho, que eu vou fazer a partir dessa garrafa cortada aqui com as mangueirinhas, um material bem simples. Então, como para não ficar uma aula muito longa, eu resolvi dividir em duas. Então, hoje vai ser só a estrutura até a aplicação do primer. Na aula que vem eu vou ensinar a fazer o acabamento, a pintura, a roupinha, tudo. Então, quem vê a primeira, não deixa de assistir a segunda, tá? Então, vamos pôr a mão na massa. Tá, então eu enchi de papel aqui e tapei aqui embaixo com a fita crepe. Vou tirar isso aqui. Agora eu vou fazer a cabeça dele. A cabeça dele é em formato de um ovo. Então, a gente primeiro faz com papel, para depois fazer com papel alumínio, porque o papel alumínio vai ajudar a fixar melhor o papel jornal. Faz mais ou menos assim, em formato de um ovo, tá? Pra ver a proporção da cabecinha, essa aqui tá legal. Aí a gente põe um pedaço de papel alumínio pra ajudar a segurar. Aí depois a gente põe a fita crepe por cima. Aqui a gente amassa e aperta, ele fica bem direitinho. Ó, mais ou menos assim, tá? Então agora a gente já passa a fita e já fixa ele aqui no pescoço da garrafa. Já segura um pouco aqui, ó. Essa parte de trás. E aí a gente vai pondo a fita crepe para fixar mais a cabecinha. Aí eu vou fazer um furo aqui. Eu pus 3 palitos assim, ó. Furo com o cabo do pincel aqui, ó. Para poder pôr essa parte aqui. Agora a gente vai pondo a fita para fixar a cabeça aqui. E a gente vai apertando essa parte do pescoço aqui, ó. Pra pegando forma, tá? Então é assim. Agora, as mangueirinhas estavam tortas, né? E eu pus na água fervendo e consegui arrumar, tá? Tentei no micro, mas não deu certo. Aí, pra pôr o arame ali dentro, eu enrolei aqui pra ele não ficar zanzando dentro da peça, ó. Então, ele vai ficar mais fixo. Aí, a gente faz o furo aqui pra entrar no corpinho dele. Tá? Então, depois aqui embaixo vai ser o pezinho. Vai ficar assim, a gente fincou aqui o arame, ó. Eu pus papel alumínio, vai ficar melhor. Vai ficar, essa parte aqui ficou feia, vai ficar com cara de perninha, tá? Então agora a gente vai forrar toda a parte aqui com fita crepe. E a outra perninha feita da mesma forma. Vai pondo aqui, ó, e vai fazendo a volta. Com a fita. E aí vai ficar bem presinha a perninha nele. Depois a gente começa a fazer a estrutura. Essa parte das perninhas já tá pronta, ó. Então, fiz as duas da mesma forma. Pus o arame, pus um jornal por dentro do caninho junto com o arame para ficar mais firme. Aí pus o papel alumínio e pus a fita crepe. Agora eu vou fazer o pezinho. Essa parte aqui toda vai forrar com fita crepe, tá? Pra não ficar exposta assim. Arruma tudo bonitinho assim. Tá, agora eu vou fazer o pezinho. O pezinho eu vou fazer com papel, com jornal, fazer tudo uma patinha. Uma patinha de coelho, que é uma coisa mais comprida. Facinho. Fazer as duas patinhas juntas para não ficar uma maior que a outra, né? Então isso é importante. Agora com a papel alumínio, a gente arruma direitinho aqui e já coloca ali no pezinho. Aí já põe a fita crepe pra segurar. Ó. Uma coisa assim. E o que é bom que a gente amassa e fica do tamanho que a gente quer. Tem um furinho aqui pra entrar o arame. Assim. Aí a gente já prende com a fita crepe.
Essa parte da estrutura é a parte pior que tem, porque é uma parte muito trabalhosa. Tem uma questão de erro e acerto. A gente vai pondo e vai vendo se vai dando certo. Eu, pelo menos, faço assim. Eu tô mostrando para vocês o meu método de fazer as estruturas. Que às vezes fica meio uma coisa meio gambiarra, assim, mas aparece, mas no final das contas dá certo. Não parece que esse monte de papel amassado e coisa que a gente vai pondo vai virar num coelho, mas vai. Tá? Então, confia nisso. Confia no processo. Então, é assim. Agora põe fita crepe aqui até a ponta e já vou arrumar a outra perninha também. As duas são da mesma forma. O papel machê é diferente, a gente não tem um molde para fazer. A gente tem que ir fazendo e vendo como é que vai ficar. E eu faço exatamente assim. Vou fazer, ó, tá aqui pronto o pezinho. Então, o outro vai ficar da mesma forma, tá? Já arrumo e já trago para vocês olharem. Forrei todo o coelhinho, ó, com papel com fita crepe. Agora eu vou fazer o bracinho. O bracinho fez a mesma forma da perna. Pus dentro o arame, um pedacinho de jornal e dei uma chanfrada aqui na mangueirinha, que ele é um pouquinho mais fina que a outra, para poder colocar no bracinho aqui. E aí, na hora de sentar, a mãozinha dele vai vir assim pro lado. Tá? Então, primeiro eu vou pôr aqui, depois eu vou passar o papel alumínio e depois eu já faço a mãozinha. Furar o bracinho aqui, cuidar para ser na mesma distância, para não ficar um para cima, outro para baixo. Tá? Então, a gente fura aqui, já coloca o bracinho e já põe a fita crepe. Desse lado de cá. Assim, ó. Então, esse chanfrado que a gente deu vai ser para arrumar, para ele acomodar melhor aqui no ombro. Agora já passo o papel alumínio e já pode pôr a fita crepe em cima. E já pode fazer a mãozinha também. A mãozinha tipo do pezinho, a gente faz uma bolinha com o jornal e acomoda ele assim com a mãozinha pra cima, do lado assim, ó, como se você estivesse apoiando no móvel. A gente faz assim, faz um pedacinho de papel, que nem no pé, mesma coisa. Pedacinho de papel, coloca ali na base e depois passa papel alumínio. Então faz as duas pra ficar mais ou menos parelhinha. Põe aqui no arame, ó, e já põe o papel alumínio em cima. E com papel alumínio a gente consegue deixar ele mais arrumadinho. Isso aqui vai ter que ser arrumando na mão, não tem jeito. A gente vai pondo e vai arrumando, tá? A outra mão é feita da mesma forma. E aí o coelhinho vai ficar sentadinho com a mãozinha assim. Tá tudo pronto, ó, pus os dois bracinhos da mesma forma, arrumei as mãozinhas. E agora a gente vai começar a passar massa. Nessa parte aqui, onde eu vou pôr o colete e na parte das costas, isso eu não vou botar massa. Eu vou marcar mais ou menos aqui onde vai o colete e vou botar massa só onde tá aparente, tá? Então, não precisa gastar massa nessa região toda aqui onde vai ter o coletinho. E depois eu vou pôr uma gravata. Depois da massa seca que eu vou fazer as orelhas, tá? Então, vamos começar a aplicar a massa. Esquecendo o rabinho do coelho. Aí eu fiz uma bolinha de jornal e cobri com papel alumínio. Agora a gente põe fita crepe e já cola no lugar ali. Aliás, eu acho que eu vou colar com cola quente. Essa parte aqui, eu queria botar com papel, mas não deu certo, então ele não tá segurando direito. Então eu vou colar com cola quente, que eu tenho certeza que vai ficar fixo. Por causa que a gente tem que estar com os bracinhos dele pronto, para poder não dar problema depois na hora da modelagem. Aí não pode ficar levantando assim. Então, como o plástico é meio rígido, então ele tem que ficar mais assim. E a cola quente vai resolver nosso problema. Só segurar um pouquinho ali e deu. Ó. Aí fica perfeito. Aí na hora de modelar aqui, ó, vai ficar mais fácil. Aqui onde eu risquei, aqui é o colete, tá? Então, onde tá o colete, eu não vou usar papel machê no caso, tá? O papel machê vai vir até aqui, aqui eu vou fazer uma parte assim bem fininha para poder não fazer um degrau. Na hora de eu pôr o colete vai ficar bem fininho, então ela vai entrar um pouquinho aqui para dentro e vai ficar bem fininha,
Então, ela vem vindo, a massa vem vindo por... Eu já vou começar por aqui para mostrar para vocês como é que eu vou fazer. Aí a gente já põe o rabinho e depois já põe o fita crepe em cima. Dá para ficar bem no meio. Tá aqui. Aí a gente já coloca o fita crepe. Tá, já encapei o rabinho, tá? Agora só falta... Marquei o coletinho todo aqui, ó. Onde vai a parte da papietagem. E já vou começar a fazer o papel machê. Começar por aqui, vou mostrar para vocês como é que eu vou fazer. Então, ele vai entrar um pouquinho para dentro do risco, ó. E ficar bem fininho, que na hora de eu pôr o coletinho papietado aqui, não vai ficar com saliência. E pode ser uma camada fininha de papel machê aqui na parte da escultura toda. Não precisa ser nada grosso. Como ele tá bem firmezinho, ó. Ficou ótimo. Então, não vai ter problema. O equilíbrio dele tá perfeito. Então, a gente tem que cuidar nessas coisas assim. Sempre assim. A gente passa a massa. Vai alisando com a pazinha. Depois põe o plástico para não precisar lixar. Tá? Então, eu vou fazendo aqui. Depois eu trago mais uma parte para vocês verem. Para não ficar um vídeo maçante e comprido demais. Porque isso aqui não tem nada de extraordinário. É só pondo a massa, passando a pazinha para alisar, não tem muito mistério, tá? Ó, então é só isso aqui. Tá? Então, essa parte aqui vai ficar assim. Aí depois a gente vem com depois da massa seca, a gente põe o coletinho e ele não vai ficar feio. Depois pode pôr botãozinho também, vai ficar um amor. Põe uma gravatinha, eu quero botar uma gravatinha. Então, vou ir fazendo a massa aqui. E já trago pronto para vocês verem. Aqui na parte de baixo também, ó. Onde tá marcado aqui. Só põe a massa e faz assim para ela ficar mais nivelada e não ficar saliente na hora de pôr o coletinho. Isso a gente vai ter que fazer em duas partes, né? Porque vai ter que deixar secar uma parte, depois, como eu sempre faço, faz uma parte, seca, depois volta. Eu já fiz essa parte toda na cabeça, então a gente põe o saquinho plástico para alisar e não precisar lixar. Então, põe o saco, fazendo com a mão assim, que ele vai alisando. E a gente vai deixando bem bonito. Isso aqui tem que estar limpo e a mão tem que estar limpa, tá? Então, quanto mais esticadinho, melhor fica. Eu já ponho sempre um saco plástico embaixo, porque eu quero apoiar a peça para poder fazer o resto, né? Então, é melhor assim. Então, tem regiões assim que se a gente não pôr o saco, dificulta. Essa parte do pescoço aqui fica bem mais fácil. E fica um pouquinho marcado do saquinho, a gente passa um pouquinho a pazinha e sai. Então, fica perfeito, ó. Aí, depois de ele seco, eu vou fazer um dentinho, vou fazer um nariz, mas primeiro eu vou deixar secar aqui. Essa parte aqui a gente marca bem, ó, porque aqui vai ter o coletinho, né? Então, marca bem a parte do bracinho, onde a gente pôs a cola ali. Fiz a parte do bracinho, ó. Agora a gente põe o papel de novo, o plástico. Aí, então, tem coisas que a gente não consegue deixar bem feitinho, ó. O plástico já tira todas as ranhuras. Arruma na mãozinha assim. E fica perfeito. São coisas que a gente tem que arrumar antes de secar. Depois que secar, não dá pra arrumar mais. Fiz a perna agora, ó.
Vou pôr o plástico e vou pôr pra secar, porque tá ruim. Quando chega uma parte assim que a gente não consegue segurar direito, aí fica muito ruim. Tem que pôr pra secar pra depois continuar. Então é o que eu vou fazer agora. Aí como tá muito frio aqui, tem sol, mas tá muito frio, vai demorar a secar, vou ter que pôr no ventilador. Se estivesse no sol, ia ser uma tranquilidade. Como não tem sol, tem o sol, mas tá frio, já é fim de tarde. Tá? Então depois a gente arruma mais ou menos o que tá meio ruim, mas tem que deixar secar primeiro. Ficou a noite inteira, a tarde inteira, olha, ficou super seco, tá maravilhoso. Agora eu vou continuar a pôr a massa, tá? Então, ó, tá tudo pronto aqui, o pezinho já tá pronto, a mãozinha. E aí agora a gente vai continuar fazendo do mesmo jeito, tá? Então, o único segredo agora é quando a gente vai unir a parte seca com a parte molhada, a gente sempre põe cola, tá? Então, a cola branca para unir as duas partes, que aí evita de rachar e ela adere bem melhor, tá? Então, onde tá tudo seco aqui, onde vai unir com a parte molhada, a gente vai pondo cola. Agora vai por até aqui onde tá a marca do colete, ó. Então, a gente vai pondo aqui, e ela funde melhor quando põe cola, tá? Então, fica bem parelhinho. Tá? Espicha mais, eu pus muita massa aqui, tem que ser mais fininho, que quanto mais fininho, mais rápido seca, né? Não precisa ser grossa. Já que a estrutura tá bem montada, não tem necessidade de fazer uma massa muito grossa. Então, aqui, como eu expliquei pra vocês, a gente vai fundindo aqui, ó, vai alisando para quando eu pôr o coletinho, ele não ficar com protuberância aqui, tipo de um degrau, tá? Ele vai ficar bem lisinho. Daí eu vou continuar fazendo assim, todo bichinho que tá faltando, e não tem nada assim, é sempre do mesmo jeito. Vai passando, vai alisando, depois põe o plástico, assim que nem precisa de tão lisinho que ficou. Põe o plástico para ajudar a alisar, para ficar mais bonitinho. Fica perfeito. Terminei de passar massa em todo ele. E depois de seco, às vezes acontece isso, ó, aqui, ó, de rachar assim. Aí, o que a gente faz? Aí a gente põe cola e vem com um pedacinho de massa para arrumar ali. Essas partes assim, tá? Então, ou então, quando tem alguma rachadura que fica assim mais visível, também dá pra pôr pra massa corrida. Fica perfeito, tá? Então, a gente põe assim. Aí tá pronto assim, ó. Deixa secar. Fiz o rabinho, tá tudo pronto. Aqui, ó, essa parte assim, a gente põe um pouquinho de massa e ajeita ali. E o que for de feio, assim, que fique rachado, alguma coisa assim, a gente pode arrumar com massa corrida, com um pincelzinho velho e passa massa, tá? Tá, agora pra fazer a orelha, a gente faz uma armação assim, tipo de uma folha. Porém, aqui embaixo ele tem que ser quadradinho. Por quê? Porque depois a gente vai fazer assim, ó, tá? E se fizer ele reto, a gente não pode fazer essa dobra. Então, esse aqui vai ser a orelha do coelhinho. E agora, essas 3 folhas a gente vai pondo cola e vai colando numa papetagem. A gente tenta deixar o mais reto possível aqui, o arame, né, para poder sentar aqui. E a gente põe 2 pedacinhos de fita crepe para ele não ficar balançando e saindo do lugar, senão ficar ruim. Tá, agora a gente dá picotes em todo ao redor para poder fazer a volta. Corta essa parte aqui também que tá demais, ó. Então a gente vai fazendo os picotes para depois dobrar. O ponto aqui de cima corta, ó, deixa retinho. Agora essa parte que ficou dobrada, a gente cola uma folha de jornal ali, depois recorta em roda. Aí a orelhinha tá pronta. Agora o coelho já tá todo pronto, ó, já sequei, já passei massa tudo onde tinha que passar. Eu vou fazer o narizinho e o dentinho dele agora. Põe um pouquinho de cola e faz um triângulozinho para fazer o nariz.
Até pode fazer meio grandinho assim, vai ficar bonito. A gente faz um dentinho também. Sempre lembrando, quando vai juntar uma peça seca com a molhada, põe e cola. Aqui o dentinho, então a gente marca aqui o centro do dente, ó. Põe mais pra baixo. Dá uma nivelada aqui, pra depois sair a boquinha, né? Ó, aqui tá pronto o dentinho, ó, o narizinho. Eu fiz um furo meio grosso e dobrei o arame aqui, ó, pra firmar mais. Aí põe aqui, ó. Eu vou pôr a cola instantânea aqui, por causa do arame. A gente põe aqui e deixa parar. Depois, quando secar bem, aí a gente pode pôr um pouquinho de massa aqui em roda pra ajudar a fixar a orelhinha, tá? Mas isso tem depois que ele secar. Põe um pouco de cola também aqui que ajuda, ó. Eu fixei ali com fita crepe pra ele ficar quietinho. E agora, por trás, a gente pode pôr um pouco de massa, ó. Ajuda a fixar a orelhinha. Aí vai ficar perfeito, não vai estragar. A massa endurece e fica rígido essa parte aí. Vamos usar o nosso amigo plástico. Já que é uma coisa que já tá delicada ali, né? Então a gente fica esfregando muito para não estragar. Isso já ajuda um monte lá a fixar. Tá pronto ali a parte da parte de trás, ó. Aí eu arrumei com plástico para ficar bem lisinho. Perfeito. Agora a parte da frente, além de ajudar a segurar a franjinha, vai ser estético. Então a gente vai fazer uma franja nele aqui. Põe bastante cola, não faz mal, porque vai ajudar a segurar a orelha. A gente põe um chumacinho aqui e faz uma franjinha. Aí ajuda, além de arrematar a orelha interna, vai ajudar a fixar. Eu tinha feito antes e estragou. Eu aconselho fazer tudo essa parte aqui antes do nariz e do dente. Agora eu vou fazer de novo o nariz e o dente, porque eu fiz e estragou. Aí eu vou refazer aquela parte ali. Porque a gente precisa segurar a peça, né? Então, acaba pondo a mão ali na frente sem querer. Então, é fazer uma parte que não vai mexer. Olha que bonitinho que fica. Agora o coelho tá pronto, tá todo arrumadinho, secou. E agora eu vou passar o primer. Vou deixar a receita do primer caseiro para vocês na descrição. Eu vou passar 2 demãos e ele vai ficar pronto para aula que vem. Agora o coelhinho tá pronto, ó, já pus o primer. Pus 2 mãos. Tá? Quem quiser pôr mais uma, pode pôr, não tem problema nenhum. Então, isso impermeabiliza bastante a massa e toda a estrutura dele para poder receber a tinta e os acabamentos. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa aula, que ficou meio longa, mas não tinha o que fazer. A aula é realmente longa, porque é muito detalhe para ensinar. Então, não perde a segunda aula, que vai ser uma aula bem legal, onde eu vou pôr as roupinhas dele, o óculos, ele vai ficar com cara de professor. Então, não esquece de curtir, de compartilhar, de seguir meu canal, de ativar os sininhos para os próximos vídeos, me deixar um comentário e dizer o que achou da aula, que isso é muito importante. Um beijo a todos e até a próxima!